continuamos apoiando, que é a FIENG, Senai 104.0, Goulart e Collet Advogados, com Fernando Lima Gomes hoje também aqui, e a Meet Platform com o Zé Adriano e hoje Marcovani, que também é presente com a gente. Então, a pauta de hoje, a gente tem a previsão de iniciar com a sessão de benchmark. Então, vai ser um privilégio muito grande ter o Zé Wander aqui presente com a gente e apresentando a sessão de hoje, sobre restrição, conceito de produto intermediário e efeitos práticos. E, na sequência, a sessão jurídica sobre crédito acumulado ICMS, que até foi uma sugestão sua também, né, Zé? Sobre as novidades aí, com o Fernando Lima, da Goulart e Collet Advogados. E hoje o Juninho vai fazer a honra de apresentar para a gente as atualizações finais, como sempre a gente traz aqui. A contextualização aí. Então, é um caso prático que geralmente envolve as indústrias em geral, né? Então, a gente vai falar um pouco mais do operacional, não vamos entrar a fundo em legislação e nada, porque eu acho que a intenção do benchmark aqui da gente compartilhar algo e a gente debater, aprender algumas coisas com vocês, se a gente puder também passar uma coisa para vocês ficarem, vamos dizer, mais espertos sobre o ponto, talvez, ou mesmo, talvez já estão passando também, né? A gente debater a respeito, né, desses impactos aí, nessa questão aí da mudança dos conceitos de produtos intermediários, né? Aqui, então, um conceito legal, a gente pôs só um básico aí, né? A gente tinha um conceito aí que ele estava bem consolidado, de 86, a gente, pelo menos, não tivemos problema nenhum de glosa de crédito. E só que em 2017, no auge da crise financeira do Estado, né, para conseguir mais receita, o governo restringiu muito os créditos intermediários. Falar um pouquinho aqui desse histórico, depois a gente vai para a ação em si que tá ocorrendo, né? Então, o que eu disse, essa aplicação desse novo entendimento, então vai muito de empresa por empresa, operação. Então, tem empresas que, igual no nosso caso, que acumulam crédito, tem empresas que não acumulam, então quer dizer, mas quem acumula, por que você, questão de questionar, realmente você tem que perceber que isso pode ter um impacto. Entra via consumo, mas ele está tudo na linha, todo na linha de CFOP de material de industrialização. E, bom, pelo que a gente sabe, por último, várias empresas tiveram problemas com glosas de crédito. Só para falar, a gente tem um argumento como contribuinte para a gente pagar esse default com 70%. Basicamente, isso que a gente está pleiteando para o governo melhorar essa redação e tornar mais clara, porque o próprio fisco já teve precedente de aceitar esse pagamento, porque a discussão não é o default em si, o default é consequência. Joia. Bom, pessoal, para variar essa questão do ICMS, né, parece que tem mais problema do que solução, né? A gente vai tratar aqui de crédito acumulado, porque também tem uma certa relação com essa questão do produto intermediário. Bom, mas vamos lá. Aqui essa parte inicial, né, a gente sempre faz uma apresentação do escritório. Nós somos um escritório que atua em todas as áreas, né, do direito para empresas. Então, temos as mais variadas áreas aí para atuação no ramo empresarial. Nossos sócios estão aqui, né, os fundadores, o João e o Cristiano. O Pedro está sempre por aí com a gente também nas apresentações, de vez em quando. E vamos entrar no nosso tema, então, que é essa questão do crédito acumulado do ICMS. Né? Já dando spoiler da parte final aqui, que eu até estava querendo também falar na parte do Zé Wander. Acho que a solução não adianta muito essa questão, a menos assim, que seja uma política da empresa de não tentar, não ajuizar demandas e etc., mas pelo menos no âmbito da questão do crédito acumulado, é a única forma de conseguir aproveitar sem restrição. Qual que é a base do que a gente está... Né? Opa, peraí que eu fiz alguma coisa aqui que a apresentação sumiu para mim. Voltou. A base da nossa discussão, né, no tributário aqui, vai estar lá na Constituição, que é o princípio da não cumulatividade. Né? Então, o ICMS é um tributo que é não cumulativo, ou seja, né, nas etapas de produção você vai tendo débito e crédito que você vai apurando, e com base nisso,
a tributação não vai ter aquele efeito em cascata, né? Ele vai ter um efeito de uma alíquota única em toda a cadeia, né? Pelo menos esse era o ideal constitucional. A gente sabe que tem diversas exceções, né? Mas a regra é essa, né? Mas aí, se a gente for olhar a lei que veio, né, logo após a Constituição, logo após, assim, entre aspas, né, em 96 veio a Lei Candir, que é a Lei Complementar 87, né, de 96, ela veio tratar do tema, e aí, nela, você vai ver, a gente vai ver o quê? Que a não cumulatividade está mantida. A gente vê aqui, por exemplo, no artigo 19, vai falar que o imposto é não cumulativo, compensando o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviço de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação, com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro estado. Então, em tese, não teria nem possibilidade de ter algum tipo de problema interestadual ali. Se a gente for olhar pela própria regra legal, não teria nada disso. E a própria Lei Candir já coloca lá no artigo 20 que é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações que tenha resultado em entrada de mercadoria real ou simbólica. O que ele está falando aqui? Ele está falando daquele crédito financeiro, né, que foi muito comemorado na época da lei, que é a questão de, por exemplo, poder utilizar, vamos utilizar o crédito de energia elétrica, o crédito de serviços de comunicação, etc., que depois o que a gente viu foi que a lei foi só essa parte a parte do artigo 20 ali, do artigo 20 ficou sendo eternamente postergada, né? Então, no próprio ano em que a lei foi promulgada, né, editada, já veio uma lei logo em seguida falando, não, essa regra aqui só vai valer no ano que vem. E aí depois, no ano que vem, veio outra falando, não, só daqui a 5 anos. E aí no outro vai só daqui a mais 5. Atualmente, nós vamos ver, isso já está lá no ano 2033. Então, a gente vê que a não cumulatividade do ICMS não é tão assim, né? A próprio legislador infraconstitucional fica criando esse tipo de entrave, né? Mas, voltando aqui na nossa sequência, o crédito acumulado está tratado aqui no artigo 25, que fala que saldos credores acumulados a partir da data de publicação dessa lei, que é em 96, por estabelecimentos que realizem operações e prestações de que tratam o inciso 2 do artigo 3º, que é a exportação, podem ser da proporção das saídas, na proporção dessas saídas representa o total das saídas realizadas pelo estabelecimento. Pode ser imputados pelo sujeito passivo a qualquer estabelecimento seu, no Estado, ou, se ainda ficar um saldo remanescente, transferido pelo sujeito passivo a outros contribuintes do mesmo Estado. Então, o que a gente vê aqui é exatamente a hipótese que estava sendo mencionada pelo Zé Vander, se não me engano, de, eu quero usar meu crédito aqui para quitar esse débito, então, do default, né, que acabaram não deixando. Mas, em tese, é o que está falando aqui a Lei Complementar 87. Né? E aí a própria Lei Complementar vai falar que a lei estadual poderá, nos demais casos de saldo credor acumulado, permitir que sejam imputados pelo sujeito passivo a qualquer estabelecimento seu no Estado ou que sejam transferidos. Então, assim, a gente vê que a regra é para que seja feito, então, que em outros casos, por exemplo, a exportação já está tratada aqui, mas outros casos teriam que ser tratados em lei estadual. O que a gente vê que acontece muito aqui no estado de Minas é que a lei também é bem antiga, a lei é de 75, ela é da época do ICM, né? E ela vai sendo remendada aqui e ali e tal, mas eles não mexem tanto na lei, né? Eles mexem muito mais no regulamento, né? Como a gente viu agora
recentemente, que vai sair um regulamento novo, né, que simplificou, reduziu diversos artigos no regulamento, com relação ao regulamento anterior, mas o que sempre a gente vê é que o foco é em mexer no regulamento e não na própria lei, né? O artigo 33 aqui da lei complementar é aquele que eu estava mencionando para vocês. Ele fica falando que a norma, por exemplo, na aplicação do artigo 20, né, que é esse que trata do crédito acumulado, ele vai falar que somente terão direito a créditos as mercadorias destinadas ao uso e consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1º de janeiro de 2033. E aí vai, né, a mesma coisa para energia elétrica, a questão do ativo permanente até que já está tratada propriamente atualmente, mas aí serviço de comunicação, 1º de janeiro de 2033. O que a gente vê que acaba sendo uma restrição ao princípio da não cumulatividade com relação a esses bens e ao crédito financeiro, né, que era para ter sido respeitado desde a edição da lei complementar. A lei estadual 6763, né, que trata dos tributos estaduais todos, quando ela menciona o ICMS, a gente vê que ela também não faz nenhuma ressalva à acumulação e que também fala que pode ser transferido o crédito acumulado, né? E o que ela vai acabar falando é que, havendo saldo remanescente, que é esse item 2 aqui, para outro contribuinte desse estado, o regulamento vai dispor como que vai ser a transferência. E aí fala também no parágrafo 8º que o regulamento pode prever outras formas de utilização do saldo credor. E é aí que vem o problema, né, para a gente aqui, porque a gente sabe que quando a gente está tratando das normas jurídicas, a gente tem que atender àquela regrinha de que uma lei não pode ir contra a Constituição, a lei estadual não pode, uma lei estadual de normas tributárias não pode ir contra a lei complementar nacional, né, que também trata dessas leis, que também trata dessa mesma matéria tributária, né? Então, o que a gente vai ver na maioria dos casos aqui é que o próprio regulamento, que é um decreto editado pelo governador do estado, ou seja, não passa nem pela Assembleia Estadual, ele vai começar a colocar uma série de restrições para a utilização e para o aproveitamento do crédito acumulado. E aí a gente está vendo aqui nesse slide, eu fiz questão de colocar como é que está no regulamento de ICMS atual e no regulamento de ICMS que vai entrar em vigor, que é esse mesmo de 2023. A redação é praticamente a mesma, só muda a referência dos artigos, porque o artigo mudou de lugar no regulamento, mas as restrições são idênticas, né? Então, o que a gente está vendo aqui? Ele coloca, aqui está tratando do crédito acumulado de exportação, que foi o que eu quis dar mais ênfase aqui hoje. Ele coloca nitidamente que, para fazer esse aproveitamento do crédito, o regulamento fala que pode aproveitar, desde que você me pague 60% do crédito, que é o que está aqui no finalzinho, nesse item 2. Então, ele vai colocar, primeiro, que você tem que reconhecer o crédito tributário formalizado, desistir de qualquer discussão, né, ou administrativa, ou judicial. Se tiver judicial, pagar as despesas, e se for o caso, honorário advocatício, para desistir daquela ação judicial, né? E aí ele vem aqui no finalzinho, ó, efetue o pagamento em moeda corrente, à vista, ou requer o parcelamento do valor correspondente a, no mínimo, aí no caso da exportação está aqui, 60% do valor do crédito. Apertou o calo ali, o caixa teve algum problema no estado, ele vai começar a colocar restrição para o aproveitamento de crédito. Para quê? Para forçar o contribuinte a ter que desembolsar, ainda que ele seja um acumulador de crédito, né, como os exportadores são, né?
o que a gente tá vendo aqui no caso é que o regulamento, né, e tanto o novo como o velho, né, como o que está em vigor, colocam essas restrições e colocam restrições até o próprio princípio da não cumulatividade, porque se ele fala que você não vai poder usar esse crédito, ele está restringindo o princípio, né, que é um princípio constitucional. A única restrição que a gente vê aqui, que eu mencionei aqui, que é essa resolução 3535 de 2004, do secretário da Fazenda, essa aí estabelece uma disciplina do que é necessário para você comprovar a existência do crédito. Então, ela, por mais que ela seja uma resolução mais complexa, eu até entendo que ela não tem tanto problema, porque ela está mostrando ali, olha, eu estou te comprovando esse crédito da seguinte forma, e aí vem uma série de critérios lá mesmo para demonstrar se tem, se não tem, etc. Mas o regulamento em si, ao mandar pagar ou parcelar uma parte do crédito, né, do valor que você estaria utilizando em termos de crédito, isso sim está errado, né? E é exatamente isso que a gente vai ver na jurisprudência. O STJ, achei o primeiro julgado, né, de 2012. Então, já lá em 2012, a gente tem anteriores também, mas eu já achei esse aqui que eu achei interessante porque ele é bem, vai direto ao ponto, né? Ele fala que, ó, não é dado ao legislador estadual. Então, no caso, não poderia ser nenhuma uma lei estadual criar qualquer vedação ao aproveitamento dos créditos do ICMS, sob pena de infringir o princípio da não cumulatividade, quando esse aproveitamento se fizer em benefício de qualquer outro estabelecimento seu, no mesmo estado, ou de terceiras pessoas, observantes, para tanto, a origem no parágrafo 3º, no artigo 3º. E aí ele fala que é o direito da empresa transferir, na proporção das saídas das mercadorias, o total dos saldos apurados, né, os créditos acumulados em decorrência das operações descritas no artigo 3º, inciso 2, que é a exportação. Então, eu achei interessante esse julgado de 2012 por isso, porque ele fala já desde aquela época que uma lei estadual não poderia criar esse tipo de vedação. Se a gente está falando que uma lei não poderia, muito menos um decreto, né, que é onde a gente vai chegar lá na frente, quando a gente chegar nos julgados do TJMG. Isso acontece principalmente mesmo no STF, porque lá é quase sempre... Porque o que acontece? No STF, além de tudo, ainda tem a modulação dos efeitos da decisão. Então, lá eles colocam aquela situação de tipo, olha, quem já ajuizou, a gente vai reconhecer que tem direito, mas daqui para frente a gente vai falar que não pode, com base num critério. Aí, normalmente, eles usam um critério que a gente fala que é consequencialista, né, com base no resultado da decisão. Né? Então, assim, no que seria, no grosso modo falando, com base no Estado chegar lá e falar, olha, estou com o Pires na mão, se eu perder isso aí, o Estado quebra. Né? Então, assim, o que tem de jurídico nisso? Nada. Né? Ele vem com um argumento extrajurídico, falando, olha, isso aí é uma causa que vai quebrar o Estado e etc. E com base nisso, ou ele consegue que mantenha a lei que é inconstitucional, ou ele consegue que se module o efeito. Então, você vai falar assim, não, quem ajuizou a ação a partir, por exemplo, do dia tal, né, ou até a data tal, tem direito. Quem não ajuizou, não tem. Né? Cria aquelas situações Frankenstein que a gente tem visto por aí. O material que eu estou compartilhando, até aqui mais para frente, a gente vai ver, tem decisões mais recentes, tá? Bom, não, bom saber. Porque o nosso jurídico tem olhado nisso, mas é só para a gente até cobrar, ver como que tá. Aqui nessa outra que eu estou aqui no caso agora, né? Deixa eu ver aqui. A próxima, ela também é antiga, ela é de 2011, mas eu achei interessante porque ele vai falar o seguinte: o legislador constitucional estabeleceu a transferência de crédito acumulado, mas delegou à lei complementar a distribuição dessa hipótese de não incidência. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que quem poderia ter feito alguma regulamentação aí era a lei complementar 87, né?
E aí ele vem, com base numa jurisprudência que já era consolidada na época lá, falar que os créditos oriundos de operações e prestações que se destinem ao exterior, inclusive produtos primários e industrializados, semi-elaborados, eles vão ter são uma hipótese da utilização desse crédito acumulado, né? Agora aí, ó, já chegando para mais recentemente, esse aí já é de 2016. É recente. Esse aí vai falar que a aplicabilidade do artigo 25, parágrafo 1º da Lei Complementar, que é aquele que a gente leu lá, né, que trata do aproveitamento de créditos de ICMS acumulados em decorrência da operação de exportação, é uma norma de eficácia plena. Então, o que isso quer dizer? Que a própria a existência da norma não precisaria de regulamento, né? Então, assim, o Estado, nesse tipo de processo, ele vai alegar que a Lei Complementar 87 precisaria ser regulamentada. E a regulamentação vem pelo regulamento do ICMS. E é isso que ele está falando que não é isso. Essa lei nem precisaria de regulamentação para ser utilizado o crédito de ICMS. E no mesmo sentido, esse outro julgado aqui de 2020, que é o próximo que a gente está aqui, vai falar a mesma coisa, que é praticamente a mesma redação. Aplicabilidade do disposto no artigo 25, parágrafo 1º da Lei Complementar 87, que trata do aproveitamento de crédito de ICMS acumulado em decorrência de operações de exportação, trata-se de norma de eficácia plena, não sendo permitida a lei local impor qualquer restrição ou vedação à transferência dos referidos créditos, porquanto resultaria na infringência ao princípio da não cumulatividade. Então, o que a gente está vendo aqui? O STJ, inclusive agora em 2020, que é esse julgado da ministra Regina Helena Costa, que é especialista em tributário, está falando exatamente isso, que não poderia nem a lei estadual fazer isso. E o que a gente vê aqui que não é nem a lei mesmo, é o decreto, que é pior ainda, né, no âmbito do Estado de Minas Gerais. E aí, a gente vai então para o TJMG, porque a gente precisa ver o que o TJ entende se está consonante com o STJ. E nessa matéria aqui, tá. O TJ também é bastante pacífico nesse tema, tá? Então, eu achei interessante porque, por mais que tenha mudado, né, o regulamento não mudou nisso, mas as restrições estão lá, as restrições continuam lá. E aqui, nesse julgado do TJ, está falando especificamente daquele artigo que você citou, até no seu também, o 8º-B, né, do anexo do regulamento do ICMS, que vai falar, ó, viola o artigo 24, caput, parágrafo 1º da Lei Complementar 87, a disposição contida na norma infralegal estadual, que é o regulamento, que restringe o seu âmbito de aplicação, criando nova regra de utilização dos créditos de ICMS. Somente a lei pode criar restrições a um direito, cabendo aos decretos e regulamentos especificá-lo. Então, esse julgado é recentíssimo agora, de março desse ano. Março desse ano. Eu estou tentando. Então, a gente vê que, ainda assim, então, o regulamento que está em vigor segue violando o princípio da não cumulatividade ao vedar qualquer tipo de possibilidade de aproveitamento do crédito de exportação. Então, e aí a gente vai ver que aqui eu estou pegando um trecho do que ficou do voto do relator, porque eu achei interessante também, que ele fala que o legislador estadual condicionou a transferência ou a utilização do crédito acumulado de ICMS ao pagamento em moeda corrente, à vista ou de forma parcelada, de no mínimo de 60% do valor do crédito tributário. Por vias transversas, permitiu a utilização ou transferência do saldo credor de ICMS apenas de 40% do crédito tributário. Então, a regra contida no decreto estadual, né, no regulamento estadual, inova no ordenamento jurídico, o que um decreto não pode fazer, né? O decreto ele só tem a função de regulamentar alguma lei existente, né, que no caso aqui seria
nesse caso, o decreto do ICMS seria para regulamentar a lei estadual do ICMS, e aí, no caso, ele está criando uma nova regra de compensação do tributo, que não é prevista nem na Constituição e nem na lei complementar. Então, por isso, nesse ponto, o decreto ele é ilegal e inconstitucional, né? Então, achei bem interessante esse ponto, um voto desse ano, março desse ano, mostrando exatamente essa situação. Esse outro aqui também, julgado também desse ano, não é o mesmo desembargador, então, né, porque pode às vezes falar, não é possível, outro desse ano de março também, falando que é defesa ao Estado de Minas Gerais inovar previsões legais regulamentadoras acerca da transferência e aproveitamento de crédito de ICMS decorrentes de operações de exportação sem expressa previsão no artigo 25 da Lei Complementar 87, Lei Candir. Então, o que ele está falando? O Estado não pode. Se for por uma previsão legal regulamentadora, ou seja, pelo decreto, né, que é o regulamento do ICMS, não pode. E aí eu peguei esse trechinho aqui que eu achei interessante também. O relator fala assim: nessa linha entendo caber à legislação estadual regulamentar apenas a forma de emissão do documento que reconhece o crédito e de exercer fiscalização para confirmar a existência do crédito, mas não estabelecer condições não previstas no artigo 25 da Lei Complementar para transferência e aproveitamento. Então, assim, é o que a gente até comentou, aquela resolução que vai estabelecer regras para reconhecimento do crédito, né, e confirmar a existência do crédito, tudo bem. O Estado pode fazer isso por uma resolução, pode fazer isso por um decreto, sem problema. Agora, criar uma condição nova, isso já não é válido, né? Aí, vamos agora seguindo, né? Outro julgado também do TJ, esse do ano de 2021, falando que é vedado pelo ordenamento jurídico, que o decreto, né, o decreto estadual 4778 de 19 foi um que mexeu no regulamento para alterar uma hipótese de aproveitamento do crédito. Ele fez a mesma coisa, ele criou uma restrição, mais ou menos nessa linha do que o Zé Wander estava falando. Deu um aperto ali, vamos criar uma restrição para impossibilitar a utilização do crédito. O que foi que aconteceu? Nesse caso aqui, mandado de segurança, reconhecendo o direito do contribuinte de que não poderia vedar a utilização do crédito, né, com base nesse decreto 4778, que também criou novas restrições na época no regulamento de ICMS. O próximo slide aqui também esse é mais curtinho, mas ele é muito autoexplicativo, né, que ele vai falar. São ilegais as disposições que restringem a transferência de créditos acumulados de ICMS oriundos de operação de exportação de mercadorias, extrapolando o que estabelece a Lei Candir. Então, nesse caso aqui, estava tratando da transferência, que são aqueles 30%. E esse aqui também é recente, né, de dezembro de 2022. Então, assim, o que a gente está vendo é que a jurisprudência do TJ ela está bem favorável para os contribuintes nessa matéria. Na questão de utilização do crédito, especialmente, por quê? Porque quando você monta aquele dossiê para utilizar o crédito, né, e faz o reconhecimento na forma da lei, etc., e aí vem só a questão de necessidade de pagar ou de sofrer um decote nesse valor do crédito para aproveitar, vai ser matéria de mandado de segurança. Então, até nisso é bom, porque é um processo rápido, né? Ele tem um rito processual muito célere. Ele vai ter um resultado rápido, não precisa de produção de prova, né? No curso do processo, a prova tem que ser toda pré-constituída, então isso também ajuda. E aí as decisões vão saindo de forma até rápida, né? Esse é um dos motivos até do pessoal utilizar o mandado de segurança, e também porque não vai gerar pagamento de honorários, caso perca. Mas
No mandado de segurança não tem isso. O problema que seria, no caso do produto intermediário, né, seria um processo um pouco diferente. Por quê? Porque o juiz não conhece como é que é a planta da sua indústria. O juiz não sabe como é que é produzido o seu produto. Então, o que ele ia ter que fazer? Ele vai ter que mandar um perito ir lá para entender se aquele produto intermediário realmente é consumido ou não no processo produtivo, se ele tem, né, dependendo do tipo de entendimento, né, se ele tem contato direto com o produto que é produzido ou não. Então, assim, vão ter algumas questões mais complexas que vão demandar uma perícia que tende a atrasar um processo, faz o processo ser um pouco mais demorado. Mas esses aqui de crédito acumulado, pelo contrário, né, eles são bem rápidos. O juiz vai olhar e falar, peraí, a lei aqui está extrapolando, o decreto está extrapolando o que a lei estabelece e o que a Constituição estabelece. Então, quanto a isso, tem se mostrado, né, a jurisprudência bastante favorável aqui no âmbito do TJMG. Igual nesse caso aqui, ó, que eu coloquei aqui o próximo, de 2020 também, não, de 2021, quer dizer, deixa eu ver, peraí, se eu estou na mesma página, que... Opa, não, passei. Esse aqui, de 2021. Ah lá, falando também a mesma coisa. Ah, não, esse aqui eu já tinha comentado. Realmente é o de 2020 que eu queria falar agora. Que é esse aqui. Que vai na mesma linha de todos os outros, né? Falando que o artigo 25, parágrafo 1º da Lei Candir é auto-aplicável, né? Que é aquele que lá no STJ eles falavam que tem eficácia plena, né? E por isso não pode impor aos contribuintes, né? Impor ao contribuinte restrições ao aproveitamento de crédito de ICMS. Então, assim, o que a gente demonstrou aqui, quis mostrar, é que quem tiver insatisfeito com a utilização, o aproveitamento dos créditos, é possível buscar, na questão do crédito acumulado, de maneira, inclusive, rápida, via mandado de segurança e com menos riscos, né, de sucumbência, né? É uma maneira interessante de forçar a utilização desse crédito. Então, aí, meus contatos, se alguém tiver alguma dúvida, sugestão, etc., fiquem à vontade para me mandar mensagens. E aqui os contatos do escritório, nosso telefone está aí também. E fico à disposição para todo mundo, quem quiser debater, se tiver alguma questão. Joia. Então vamos ver aqui, então. Então, eu não sei se você quer que eu mostre lá já, né, o assunto, o tema lá, mas eu vou chegar rapidinho nele lá. Uhum. Bom, então, seguindo aqui com o Zé que preparou a apresentação, eu só fiz uma organização aqui. O primeiro tema aqui é reforma tributária, acho que a gente está acompanhando, e é tema... tá passando aí, né, Poli? Estou passando, né? Sim. Normal? Uhum. É tema aqui da nossa, né, da nossa fala sempre recorrente aqui no grupo. Todo mundo está acompanhando as notícias. A gente não tem muito o que dizer, acrescentar, né, a não ser a dificuldade que é, né, de se aprovar algo, né, sobre o tema. Então, é realmente bastante complexo. Está vendo aí várias notícias. Então, sem muito avanço, né? A não ser que alguém queira me parar aí, pessoal, para discutir isso qualquer momento, tá? Outro tema também que é nacional aí é a da NFS, né? Todo mundo tem interesse nesse tema, e ele está avançando, né? Bem devagar, não é aquele desejo que nós tínhamos de padronização nacional, mas ele está avançando. Então, aqui tem alguns históricos, né? A questão do MEI, que foi a mais recente aí de postergação, mas alguns meses eles estão emitindo notas, e se nós colocarmos aqui, nós temos várias prefeituras que já aderiram, né? O quadro agora é de 256 prefeituras que já aderiram. A questão do MEI, né? Não vai precisar de adesão de prefeitura, tá certo? Não vai precisar, né? O que eu queria trazer aqui de destaque em relação a esse projeto
é que já tem notas emitidas, né? Então, 21 milhões de notas emitidas, né? E 83 mil nas últimas 24 horas. É, e aí, Belo Horizonte, inclusive, está encabeçando aí, é a que mais emite notas. Então, Ô, eu... Juninho, Oi, fala aí. deixa eu te interromper aqui. Eu tô conseguindo acompanhar aqui, mas não consegui participar. Muito boa tarde, pessoal. Deixa só eu complementar o seu comentário nesse número aí, porque esse número aí eu consegui ele anteontem. E Aham. esse número de 21 milhões é o volume de notas fiscais que subiram para o Ah, portal tá. nacional. Então, são notas emitidas nos portais municipais, mas que, daqueles 200 municípios, os que estão em produção lá, como Belo Horizonte, Rio Branco, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, dentre outros, submeteram essas notas lá. Então, não são notas emitidas no portal Via nacional, mas são portal. notas submetidas disso. E nas últimas 24 horas, lá de anteontem, quando a pessoa da Receita Federal levantou o número lá, tinham sido submetidas 84 mil notas. Já tem empresa de software trazendo essas notas fiscais do ambiente nacional para os seus clientes. A API ela já existe, só que ela está com defeito, então eles estão resolvendo um problema lá, que não estão vindo todas essas notas. Então, e nesse momento está com esse problema, tem uns 2, 3 dias aí, mas tem empresa que já está com o desenvolvimento pronto e já está trazendo notas, por exemplo, de Belo Horizonte, Rio Branco, São Paulo, etc., à medida que essas notas estejam disponibilizadas lá, tá? Isso facilita porque baixaria num padrão, né, Zé? Baixaria num padrão XML, por exemplo, né? Que Sim, você busca num poderia lugar só e é só. o padrão nacional. Perfeito. E aí seria deve ser aquele 2.0 lá, que facilitaria o inbound aí, vamos dizer assim, né? Exato. Mas o que me chamou, eu estou falando até no sentido de que me chamou a atenção, né? Porque eu não sabia que estava nesse nível aí, confesso para vocês, né? E é que é legal aqui também dizer, que é um dado que eu trouxe aqui, é que como as capitais estão aderindo, né? Hoje, dentro disso que você falou aí, Adriano, 50% dos nossos serviços são emitidos nas capitais, né? Mais de 50%, né? E se 18 capitais já aderiram ao projeto, né? Incluindo aí Belo Horizonte, São Paulo, né? Rio, Brasília, é, é, significa, né, realmente que vai ter uma velocidade, né? Demorou a arrancar, mas pode ser que tenha uma velocidade boa aí, né? Então é É, ficar atento. eu vou aproveitar para complementar aí para você, Juninho. É, porque assim, eu estou participando do GT Piloto lá e participei lá há alguns anos atrás, quando foi até o desenvolvimento e parou. E o que acontece? Por que essas capitais têm interesse em participar? Simples. Qual que é a contrapartida para elas? Elas têm acesso a todas as notas emitidas contra os contribuintes que estão no município dela. Então, por que São Paulo está lá? São Paulo está lá porque, a partir do momento que tem lá 200, 500, 2 mil municípios no portal nacional, ele está recebendo as notas de todo mundo que emitiu contra um contribuinte da cidade de São Paulo. Então, na hora que uma empresa está em Nova Lima e 90% do faturamento dela, 95, 99, é para Belo Horizonte, na hora que Nova Lima entrar no ambiente nacional, Nova Lima vai entregar essas notas, Belo Horizonte vai receber, e Belo Horizonte vai chamar o cara e vai dizer aqui, ó, você está em Nova Lima, mas X% do seu faturamento é para Belo Horizonte. E aí, seja para oferecer um benefício, seja para apertar e cobrar alguma coisa, aí vai a estratégia de cada um. Então, a grande contrapartida para os grandes municípios, incluindo as capitais, é o acesso às notas fiscais emitidas contra os seus contribuintes, coisa que hoje eles não têm, a não ser que você declare isso para ele, né, que é a obrigatoriedade, né, das empresas declarar isso. E para os pequenos, é o benefício de uma subvenção. Então, o SEBRAE e a Receita Federal estão patrocinando a implementação do sistema para municípios menores que vão substituir o sistema que eles têm pelo sistema nacional. Então, eles vão ter menos custo ou zero custo até, a depender aí do tamanho e dos acordos que vêm por aí. Perfeito.
Então, pessoal, o próximo tema aqui, deixa eu seguir o meu aqui, que vai mais fácil. Deixa eu tentar fazer. Seria a questão do DAP, que a gente comentou aí, né? Então, o próximo é do DAP, beleza? Então, a gente tem falado desse tema na FIENG aí também. Aqui está no E-Social, né? Vou voltar aqui. Ó, o DAP, beleza? Estão vendo aí? Minas, é isso? Requisitos para opção pela opção do DAP, Isso. é isso? Ok. Beleza? Então, está em andamento, né? O Estado colocou aí, questão que se você cumprir os pré-requisitos, né, que estão lá, a DAF será substituída automaticamente. Já tem um grupo já sendo divulgado, mas cumprindo lá a legislação, cumprindo a questão de 3 meses no mínimo, sem erro, sem diferenças, né, entre o SPED e o DAP, o DAP será substituído. Então, ele será substituído gradativamente. Foi Sim. publicado hoje aí um complemento aí aqui em Minas, que listou mais 3 estabelecimentos que estão dispensados. Então, assim, dispensados no Diário Oficial tem só 20 estabelecimentos e nenhum aqui do nosso grupo. Uhum. Então, está muito lento mesmo, né? Tá até no blog lá, mas não deu tempo de eu encaminhar e vocês incluírem na apresentação. Mas, assim, mais 3 estabelecimentos ali, e eles estão indo nessa linha aí muito lenta, infelizmente, né? O outro tema aí, manual do E-Social novo, foi publicado agora em março. E aí um alerta, né, que o Zé Adriano fez com relação à questão dos eventos de saúde e segurança no trabalho, né? O SST, o PPP, né, que já está vigente agora em janeiro. Então, essa é uma situação aí das empresas, né? Então, isso já é real, o fisco já está em cima disso aí, fiscalização. Mudando aqui para o REINF. O REINF, houve uma mudancinha pequena aí, com relação aos eventos anteriores da família 2000, com relação à produção rural. Então, não sei se nós no grupo aqui temos alguém, né? Mas os eventos 2050 e 255, tá? E foi publicado também notas técnicas com relação à versão 212, atualização aí, né, da versão 212, que foi para setembro, né, mas que estavam algumas pendências aí com relação a notas técnicas, o esquema do XSD, por aí vai, né? Então, isso já foi atualizado, se entrar lá no site do SPED, lá na parte da FDRINF, ela já está lá atualizada, os manuais, esses esquemas estão lá publicados, né, e os layouts estão lá publicados. Então, mas deve ter mais alguns ajustes futuros ainda, né? Os debates estão sendo feitos, as empresas estão fazendo testes, e pode ser que haja mais alguma situação de esclarecimento. A gente está esperando um mock aí, um manual mais claro aí, a correção do manual também. Então, aguardar, né? Outro tema com relação à ECD, já foi publicada uma versão novinha, 10.1.2, e já dia 14 agora, 10.1.3. Então, isso é normal, porque as empresas começam a usar ECD, validar ECD, encontra problema, reclama, abre fala conosco, e a Receita está soltando essas correções de programa aí. Beleza? Então, acho que quem está fazendo está atento, né? Já tá percebendo essa mudança aí. E né, todo mundo gosta desse assunto. Os sindicatos de São Paulo, a SESCOM, entidades contábeis, estão solicitando a prorrogação para 30 de junho, beleza? E da ECF para 31 de agosto, né? Então, hoje, ECD 31 de maio e ECF 31 de julho. Eles estão pedindo mais um mês aí de prorrogação para as duas, beleza? Não sei se vai sair, mas pode pedir, né? Tá aqui, né? Peraí. Beleza. Agora, NFE. NFE, várias publicações, né, pessoal? Tem coisas novas, principalmente voltadas aí para questões dos combustíveis, né? Recentes publicações. A NFE está sendo
adequada, né, a esse cenário aí. Então, várias publicações, notas técnicas, tabelas de código foram publicadas, é, algumas tabelas de alíquota também foram publicadas. Vamos ver aí nas transparências, ó, notas técnicas, tabelas de código de combustíveis foram publicadas e tabelas de alíquota também foram publicadas, né? Beleza? MDFE também, né? Teve aí evoluções, nova versão, tá ok? Frente aqui. E houve uma mudancinha aí também de questão de foro jurídico com relação ao DACT, né? Para reconhecer o documento eletrônico como documento válido, né? E a não ser quando você tiver aí alguma situação de uso de formulário de segurança. E aí que eu estou indo para o final, e aí talvez quem quiser contribuir também, questão do transfer price, né, pessoal? A Câmara aprovou aí a MP 1152 e com vigência aí para 24. A questão de como ficou a decisão e essa questão das transferências de ICMS entre filiais, porque vai gerar distorções, né? A DC 49 vai gerar distorções aí, ficando as empresas que recebem as mercadorias com um saldo credor maior, porque na saída não vai ter, né, a transferência, não vai ter a saída do débito do ICMS, e aí vai ter essa situação. O relator mudou a posição dele, né, para o Fachin, né, Pois quanto a é, isso. pois é. Bom, outros temas aí relativos a notícias do governo, né, sobre a questão do Haddad aí, de aumentar a arrecadação, empresas que hoje, né, não pagam imposto passarão a recolher, incentivos, né, renúncias fiscais que vão acabar. Então, esses temas, de alguma forma, respingam aqui na gente, né? E eu não sei o motivo, mas o Adriano colocou um outro tema aqui também de que o Brasil é um país com as maiores multas fiscais do mundo. Acho que tem a ver muito mais com o compliance nosso, né? Mas a gente já sabe disso, né? Então, não é novidade. Mas é isso, esses temas aí de avanço, né, da tributação, isso nos preocupa um pouco a todos nós, né? Então, acho que o Adriano levantou esse tema aí mais para a gente ficar atento, tá? Por último, última tela aqui, é a questão de instituição do Conselho, né, da Federação. Ô, Juninho, Pode falar. teve um tema que saiu recente, foi semana passada, houve um reboliço aí, eu tinha até que o Fernando desse uma opinião com relação ao julgamento lá dos benefícios fiscais, né, de isenção do CMS, da base de cálculo de RPJ contribuição. O STJ iria julgar, poderia até modular e restringir isso aí, podendo tributar essa isenção. E hoje saiu a notícia que o eminente ministro André Mendonça suscitou isso e invocou isso para o STF. Então, o julgamento não ocorreu, que seria a data de hoje, e o assunto vai para o STF. Compartilharei em breve aí alguns trechos aí da nossa reunião de hoje e também a apresentação. Valeu, pessoal. Valeu, até mais.
E muito obrigada, né, pela participação de todos.